Oi, Gerson. É muito bom te ter novamente aqui, né? Conversar contigo de novo. Aquela nossa primeira conversa marcou a pré-candidatura, né? Ainda em agosto. E agora a gente já está nas retas finais da candidatura, né? Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. E uma delas, assim, o que mais me satisfaz é essa atividade de rua. Apesar da pandemia ter travado a gente no começo e limitar a gente no que a gente faz, né? Mas a gente está conseguindo falar com as pessoas e é um desafio muito grande, porque as pessoas estão descrentes demais da política, Jefferson. Mas assim, a cada vez que a gente, assim, as pessoas vão lá, tem uma pessoa específica que é desacreditada total, e em vez de eu seguir para falar com as outras ou simplesmente ignorar, eu me atenho em conversar com essa pessoa até que ela veja que não, que vai ser diferente. E porque as coisas são como são e não são como deveriam ser. Então eu estou me atentando a esse trabalho de convencimento das pessoas e é muito satisfatório. Eu considero que eu e o pessoal que está andando comigo que a gente já ganhou, né? Independente dos resultados das urnas, a gente já ganhou, porque assim a gente está conversando com muitas pessoas, entendendo o que elas pensam, né? Desmitificando que política se resume às eleições, porque política não é definitivamente só eleições, né? Mas no mais é isso, assim. Ah, João Carlos, eu particularmente estou vendo bastante o teu crescimento e fico muito feliz mesmo, porque eu acho que a política precisa mudar. Acho que muita coisa precisa ser mudada, né? A gente sabe tanto eu como você, quem está assistindo nossa live, mas eu queria que você falasse sobre você novamente, teu partido e a tua idade, porque a tua idade causa um pouco de polêmica, porque você é muito, muito novo. Inclusive, já tá no meu santinho lá. Eu fiz questão de fazer um santinho nada tradicional. Não tô nem com ele aqui perto, mas já trago para vocês. Tá lá que eu sou o candidato mais jovem dessas eleições, né? Tenho 18 anos. Porque isso simboliza, não é nada assim pessoal que seja um argumento forte de alguma coisa, mas é um simbólico de que a juventude tá acordando, tá fazendo alguma coisa porque tá se indignando. E assim, isso não se representa só por mim, é pelo um grupo todo que tá comigo, de colegas, que eu não vou nem citar nomes, porque são vários que estão fazendo grandes esforços para que isso tudo aconteça. Mas meu nome é João Carlos, novamente, tenho 18 anos, sou estudante de Direito na Universidade Estadual do Maranhão, e a gente está nessa luta para transformar tudo que a gente vê nas leis, nos livros didáticos, toda a teoria em prática. Esse é o nosso desafio, é uma frase da nossa querida professora Irismar. E aí eu entro no nosso partido. Porque o nosso partido, a gente tem o nosso candidato a prefeito Bartolomeu dos Santos, né? Que está fazendo um trabalho super legal. E também tem a professora Irismar e a professora Liduína. Todos nós nos sentimos, assim, representados uns pelos outros, sabe? Esse é o verdadeiro valor de um partido, sabe, Jefferson? Porque aqui na cidade a gente vê um conglomerado, na verdade, desses partidos, de pessoas que não tem nada a ver com a ideologia do seu partido, entende? A gente realmente quer fazer essa luta, tudo que você vê nos meus vídeos, isso aí é a nossa ideia. Isso tudo é a nossa ideia. Então a gente está fazendo essa coisa, todo mundo acredita na mesma ideia. Então se um ganhar, por exemplo, porque a votação proporcional é o voto que o partido faz, total, todo mundo junto, elege o que for mais votado, né? E faz o quociente eleitoral. E aí, digamos, você vota em alguém no partido M, e aí você elege uma pessoa totalmente diferente daquela na qual você votou, entende? Porque tem essa composição visando muito potencial eleitoral de cada um. Não é uma visão de mundo, sabe? Que os conecta. Então você pode votar numa pessoa que pensa A e eleger uma pessoa que pensa Carneiro, entende? Então no pessoal a gente está fazendo essa luta coletiva, realmente voluntária, fazendo uma coisa assim de baixo custo e está tendo muito retorno em relação a isso. É uma forma muito legal de fazer política que é acessível para as pessoas. A gente está fazendo caminhadas super acessíveis, conversando com as pessoas, olhando nos olhos das pessoas, tete a tete, realmente. E é uma coisa demais, fantástica. E quem quiser participar está convidado, inclusive. João, você está sendo o candidato mais novo. Como que está sendo para você? As pessoas, você está preparado para essa pressão? Eu vou te falar que eu tenho recebido mais retornos positivos do que negativos em relação a isso. Você vê, por exemplo, algumas pessoas na Câmara que são quase centenárias e às vezes não dão esse retorno para a sociedade que deveriam dar, né? E eu me preparei muito para isso, me preparo, e a cada dia eu vou me preparando mais, vou ganhando mais experiência. Eu sei que o desafio, na verdade, Jefferson, acaba sendo assim, a inexperiência, né? Eu só tenho 18 anos, então é a primeira vez que estou fazendo isso. Mas cada conhecimento a mais é um conhecimento a mais. A gente vai despertando, ouvindo as coisas, aprendendo coisas novas, e a gente vai acumulando aquilo e vai fazer. Porque o nosso trabalho não é a curto prazo, Jefferson. A gente não está fazendo uma coisa aqui, não é para brincar. Então é uma construção mesmo, é um acúmulo que a gente faz.
né? A gente quer fazer uma nova geração de políticos em Bacabal, porque a gente não está brincando de fazer política. Eu estou começando agora, mas eu vou insistir sempre, porque a minha cidade tem que melhorar, e a gente sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite, os problemas não vão ser resolvidos facilmente. A gente não tem essa ilusão para as pessoas, porque as pessoas estão desacreditadas, Jefferson, porque as pessoas iludem umas às outras. Os políticos vão fazer promessas, assim, mirabolantes, que vão resolver, vão trazer o céu na terra, e a gente sabe que o céu não é perto, o inferno é mais perto, infelizmente. Eu falo isso com tristeza, mas é porque as coisas são difíceis de serem resolvidas, sabe? A gente vai conversando com as pessoas e vai falando assim, olha, o problema é difícil de resolver. E se a gente não se juntar, a gente não vai conseguir tirar aquelas coisas do papel, aquela solução que existe, entende? Então, apesar do desafio da idade ser grande, por causa da inexperiência, o grupo no qual a gente está tem pessoas muito experientes, o professor Elismar, há 30 anos professora na Rede Municipal de Educação, e a gente tem uma carga também de professores universitários que estão conosco, da UFMA, da UEMA, do IFMA. Então, toda a falta de experiência que um tem, compensa com o outro, o conhecimento que um tem, compensa com o outro. Aqui na internet também, toda hora alguém me sugere alguma coisa. E é isso, Jefferson, que é a solução do problema da nossa política representativa. Representação. Eu não me represento só a mim, eu represento todo mundo que acredita em mim e que contribui com as ideias que eu estou apresentando hoje aqui. Então, isso é política, isso é construção coletiva das coisas. Eu só vou estar lá ocupando aquela cadeira e sendo um representante. Mas toda a carga do que eu falar lá vai ser com base no que as pessoas disserem. Durante esses 4 anos, porque a gente não vai ser vereador de 4 anos aparecendo na tua porta, não. A gente tem uns projetos aqui de participação popular, de fazer reunião com as pessoas, trazer protagonismo para as pessoas, porque é isso que a gente quer fazer. As pessoas participarem para transformar os problemas, transformar aqueles problemas que a gente tem aqui na nossa cidade, esgotamento, esgoto a céu aberto, água que não tem todos os processos respeitados na sua purificação, não é? Seu tratamento. A gente quer transformar todos esses problemas em benesses para a nossa cidade. Todas essas coisas ruins em potenciais que nós temos aqui. Então, aí na experiência, obviamente, de 18 anos, ela descompensa por um lado, mas a empolgação, a vontade de estudar, a vontade de lutar, e todo esse pessoal que está com a gente faz a gente superar todos esses desafios. João, de verdade, eu vou ser sincero com você, o que me assusta em você é porque você tem apenas 18 anos e você tem uma cabeça, não sei, sinceramente, assim, eu fico meio assustado, de verdade. Sempre estou divulgando a tua live de outros candidatos também, que já vou ter que mandar beijo para eles, porque senão eu também sou cobrado. Todas as lives que eu faço, eu sempre falo eles, porque eu acho que eles também me ajudam muito, né, nesse meu trabalho, né? Que eu acho que está sendo meio que um trabalho meio diferenciado, porque eu não tenho partido, como você sabe. Eu queria saber um pouquinho da história do seu partido. O meu partido, na verdade, ele é um partido que saiu do Partido dos Trabalhadores, né? Ali no começo dos anos 2000. Por rebeldia mesmo, na verdade, por coerência, né? Porque o Partido dos Trabalhadores apresentava uma linha de raciocínio ali, seguiu, e quando chegou ao poder, começou a querer cuspir no prato que comia, né? Começou a querer fazer coisas erradas, aí na questão da reforma da Previdência, algumas pessoas ali saíram do partido e formaram o partido no qual eu estou, que é o PSOL, que é essa bandeirinha aqui atrás. Então é um partido de luta mesmo, é um partido que eu fico muito seguro, Jefferson, de fazer as coisas, e eu te confesso aqui, eu vou confessar para as pessoas, no começo eu estava resistente a entrar no PSOL, porque eu estava banhado de preconceito, né? Tava banhado de preconceito, achava, não, partido radical, não sei o quê. E depois que eu fui ver com o tempo, é porque o PSOL realmente é coerente, sabe? É um partido que é democrático, realmente, é um partido que tem pessoas que têm ideia, coerência. Não é qualquer pessoa que entra no partido, não. Inclusive aqui em Bacabal teve uma sacanagem que fizeram de fazer o partido ali um puxadinho para apoiar um candidato aqui numa época, né? Para fazer o partido para depois vender para alguém, para algum candidato a prefeito, para somar sigla. O partido foi destituído aqui, entendeu? Teve uma intervenção, porque o partido não estava com coerência, entende? Estava se vendendo. Outros partidos por aí, em outras cidades, é bagunça mesmo. Aqui a gente cobra coerência com as pessoas, de ideia. Então, estou muito satisfeito, muito feliz assim, de estar nesse partido que é o PSOL. Pessoas maravilhosas, experientes, de luta mesmo, assim, que mostram que a mudança pode acontecer. Nossa, João, muito bom. Muito bom mesmo. João, você sabe a duração de um mandato do vereador? Sim, são 4 anos. E com direito à reeleição infinita. Você sabe algum vereador em Bacabal que já tem mais 2 ou 3 vezes como vereador? Eu sei que tem de um que tem até 5 a 6. Algum projeto dele? 0. Inclusive, eu posso te contar um caso específico. A gente fez um requerimento
em 2018, final de 2018. Então já tinha passado 2 anos da legislatura, 2016, 2020, né? Que é essa que está se encerrando agora. Em 2018 a gente fez um requerimento pedindo todos os projetos de lei aprovados no interstício daqueles 2 anos. Sabe quantos projetos de lei foram nos apresentados? Se eu não me engano, 3 ou 4. De 2 anos, de todos os vereadores. E se eu não me engano também, 2 deles eram da prefeitura. 1 ou era 2. Então, produtividade, 0. Inovação, 0. E os projetos de lei que tinham lá era aprovar música de não sei o que lá, dia de não sei o que, semana de não sei o que. Então, os problemas estratégicos da cidade, eles são deixados de lado. E é muitas vezes o motivo disso, a nossa... Assim, a gente não liga muito pro que um vereador faz, a gente acha irrelevante, a gente pensa que é só uma pessoa lá que a gente vai colocar para ter um emprego, mas não é isso. O papel do vereador, assim, é importantíssimo para o desenvolvimento do município, porque ele é um planejador, Jefferson. Ele faz as políticas públicas acontecerem a longo prazo porque ele determina elas em lei. Não é uma coisa de uma gestão, é uma coisa que vai ficar lá até ser revogada. Tem lei no Brasil que tem mais de 100, 200 anos. E é porque as leis duram quando elas são boas. Então esse é o trabalho de um vereador, fazer as coisas serem institucionalizadas, serem assim permeadas em outras gestões também. E é por isso que a gente tem que dar mais valor ao papel de um vereador, porque além, é óbvio, do papel de legislador que ele tem, o poder legiferante, né? Como diz um professor meu, ele tem esse papel de legislar para longo prazo, para planejar as políticas públicas, mas tem o papel também de fiscalizar, o papel de assessorar a prefeitura, não é? Porque a prefeitura ela não tem uns olhos em todos os lugares, então os vereadores são esses olhos que representam a população diretamente, né? Fazendo as indicações e tudo mais, organizando a população, mobilizando para resolver os problemas, porque, novamente, as coisas se resolvem com mobilização, com protesto, com manifestação, porque aos poderosos não interessa que os problemas sejam resolvidos. Porque aqui em Bacabal a gente diz que eles se aproveitam justamente do status quo da sociedade, da dependência, sabe? Das pessoas irem com pires na mão para pedir as coisas para eles. Então, nada que emancipe a população, emprego emancipa a população. A educação emancipa a população. Eu digo que eu sou fruto da emancipação da educação, mesmo sendo municipal, infelizmente, por exceção. Infelizmente. Conheço vários colegas que foram para o mundo das drogas, foram já presos, colegas que estudaram comigo no ensino fundamental municipal. Então, é um caso de exceção e eu quero que isso se torne regra. E é pela Câmara que a gente começa a fazer esse trabalho todo. Porque eu fico imaginando que o papel da Câmara, Jefferson, ali é estratégico, sabe? É estratégico para o desenvolvimento da cidade. Porque o dos políticos todos os cargos políticos, os agentes políticos, o do vereador é aquele mais próximo da população. Então, o contato direto. E se as pessoas acreditam ou deixam de desacreditar na política, o vereador tem um papel chave nessa história toda. Porque durante os 4 anos ele vai poder ver bem ali na esquina a pessoa, entendeu? O presidente da República é uma coisa que está mais longe, o governador é uma coisa que está mais longe. Vereador são 17 num município de 105 mil habitantes, que podem ali fazer um trabalho durante aqueles 4 anos, fazer aquela população votar, acreditar nas coisas. Então é todo esse mecanismo aí que a gente pode usar para transformar essa cidade de verdade. João, eu preciso fazer para você novamente aquelas perguntas que eu fiz no ano passado. Acho que a nossa entrevista, a primeira, tem mais ou menos 2 meses, né? Por aí? 2, 3 meses? Foi em agosto. Começo de agosto. Foi agosto? Isso. Tá bom, então. E como que você vê a saúde, João? Gerson, tá mais ou menos naquele mesmo caso que a gente conversava antes, né? Inclusive, eu fiz alguns requerimentos durante esse tempo para descobrir mais sobre a situação da saúde. O Hospital Geral do município, né? Ainda não foi terminado desde aquela época. A gente conversou sobre isso e até hoje está lá. Está se fazendo. A crise, o ápice dela se passou e o hospital não foi terminado. Inclusive, eu colhi alguns relatos de pessoas com as quais eu estava conversando durante essa caminhada e por isso que eu digo que é um aprendizado tão grande, que foi elas relatarem a mim, por exemplo, a insalubridade com que se é tratado as pessoas aqui em Bacabal, a situação da infraestrutura dos hospitais, dos postos de saúde. Eles se vangloriam de fazer reforma de fachada, mas isso aí não corresponde à mudança que deve ser feita. E os problemas, eles são mais profundos do que simplesmente se reformar um posto de saúde, Jefferson. Me lembro que a gente falava de atenção primária, né? E antes da atenção primária tem coisas que são transversais à saúde que poderiam estar sendo resolvidas e não são. Porque, novamente, o município ele não tem um trabalho da alta complexidade. O município cuida da prevenção primária para que não se chegue à alta complexidade. E aqui não se cuida disso. Eu conversava aqui com algumas pessoas da minha vizinhança, que são alguns colegas que são nutricionistas, e elas falam como a questão da alimentação, por exemplo, faz com que as pessoas faleçam antes do tempo, que aqui os maiores índices de morbidade, de mortalidade,
são decorrentes de doenças ligadas à alimentação, por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, todo esse trabalho de prevenção, quem deveria estar fazendo, pensando bem, era a prefeitura. A questão do saneamento básico, por exemplo, Jefferson, a gente não tem saneamento básico na nossa cidade. O esgoto da nossa cidade não é tratado. Eu fiz uma live aqui mostrando a situação da Lagoa da Brisa. Todos os dejetos, tudo é jogado lá, sem tratamento algum. Eu vi uma pesquisa que dizia que, salvo engano, a cada R$ 1 investido no saneamento básico, eram R$ 2 ou R$ 3 poupados na saúde. Então, para você ver como uma coisa tem ligação direta com a outra, né? E qual é o papel do vereador nisso tudo? É cuidar dessas questões primárias, obviamente. O vereador não vai fazer hospital, o vereador não vai fazer posto de saúde, o vereador não vai fazer essas coisas. Obviamente ele vai denunciar essas coisas, mobilizar a população, dizer para a prefeitura onde é que as andorinhas dormem, estudar com o seu gabinete, correr atrás, não deixar que as coisas passem batidas, violência obstétrica que tem aqui vai acabar loucamente. Aqui eu já colhi vários relatos aqui de coisas que acontecem na nossa cidade. Então você tem a população sendo abusada em vários quesitos, pontos, tem que, por exemplo, chamar um vereador se for para reclamar de um remédio lá na atriz dela. Que coisa é essa, gente? A nossa saúde passa por problemas primários. E um deles, por exemplo, é a falta de concurso que a gente tem, né? Os servidores tem que ficar calados, a gente não pode reclamar de muita coisa, não pode dizer as coisas que estão erradas. Então, dos passos é garantir a autonomia, a independência para os servidores da saúde, para os profissionais da saúde. E garantir formação. Isso tudo, porque tudo que a prefeitura vai fazer, ela tem que estar pautada em lei. Isso é o princípio da legalidade trazido pela nossa Constituição Federal. Então, tudo tem que estar abarcado em lei. Então, a prefeitura, antes de fazer qualquer coisa, ela tem que jogar para a Câmara. E a Câmara lá vai analisar, vai ver se aquelas coisas todas ok. E se a prefeitura quiser fazer coisa que não está prevista em lei, aí a Câmara tem que agir também. E fazer o controle dos atos do Poder Executivo, que é a prefeitura, né? Muito bom, João. João, não sei se você... Eu acho que você já viu, claro. Tem 2 grupos de jovens de partidos diferentes, que eu não vou citar o nome aqui. Como que você está vendo? É uma coisa que dói no coração, viu? É uma coisa que dói no coração. Porque eu fui chamado, antes das eleições aí começarem, para fazer parte de um desses grupos, né? Me chamaram, me colocaram no grupo, inclusive... me chamaram para conversar pessoalmente, antes da pandemia chegar assim mais forte no Brasil. E eu fico muito triste, porque algumas pessoas são colegas que eu conheço, pessoas de movimento, pessoas inteligentes, porque eles não são assim, eles botam para matar o sonho das pessoas, para destruir gerações, porque eles vão atrás dos jovens que se destacam, sabe? Eles vão pegando os jovens cabeça de movimento, cabeça de sala de aula, jovem que já foi presidente de grêmio, coisa assim do tipo, e traz eles para fazer mobilização, segurar a bandeira, tirar foto, puxar saco. E eu não coloco culpa nenhuma neles, porque a maioria é pela obrigação de não ter outra oportunidade. A gente não pode julgar dessa maneira as pessoas, né? Então a maioria vai por obrigação de não ter oportunidade, porque a pessoa não vai assim... A nossa geração, já cresceu ouvindo que era o futuro. E eu tenho certeza que está na hora da gente fazer esse presente. Então as pessoas acreditam na ideia, elas acreditam, elas sabem como é que o mundo poderia ser melhor, mas as correntes, os grilhões que seguram elas são mais fortes. E por isso que eu falo, Gerson, que o nosso trabalho, assim, de quem tem dependência, de quem não precisa do voto, às vezes, para pagar uma conta, quem tem essa liberdade, ou quem se sacrifica, mesmo não podendo, o voto dela tem um peso tão grande, Gerson. Porque o teu voto, o voto de você, pessoa livre, pode libertar alguém que está preso e não pode votar do jeito que quer. Que forte isso, não é, Gerson? Que forte isso. Sim, muito forte. Eu sempre vejo esses 2 grupos de jovens, às vezes também tem alguma briga entre eles, sabe? Que às vezes pode acontecer, né? Mas é isso, João, desculpa. João, mas como que você vê a questão da cultura? Você acha que o fato da pessoa ser religiosa, você acha que influencia o investimento na cultura? Eu digo que sim, obviamente. Alguns gestores... Tem um candidato a vereador novamente, eu acho que está vereador, fez um projeto de lei para leitura de Bíblia antes de começar a aula nas escolas, né? Fazer como fosse ali uma ordem unida todo dia e fazer essa leitura de Bíblia. É uma questão muito sensível, né? Obviamente a gente mora numa cidade de maioria cristã, mas o Estado é laico, né? A gente não pode impor essas coisas para outras pessoas, fazer como fosse uma igreja, a escola, que é um lugar público que todo mundo pode professar da fé que for, né? Então eu acho que influencia, sim, nossos políticos, a mentalidade dele. E ser cristão não é nem um demérito de ninguém, eu sou cristão, mas eu não tento empurrar esse negócio para minha crença, meus valores para ninguém, né?
Eu acredito que a gente deve fazer isso de uma maneira independente. E no quesito cultura, especificamente, eu avalio como um ponto-chave do nosso desenvolvimento, Jefferson. O gestor que negar a cultura de Bacabal como um fator de desenvolvimento humano, desenvolvimento intelectual, social, ele está cometendo um dos maiores crimes possíveis. Porque eu gravei um vídeo aqui há um tempo atrás, era sobre economia criativa. A economia criativa, ela é uma economia que utiliza como matéria-prima que, por exemplo, se você vai fazer carvão, é o coco babaçu, né? A casca ali do coco babaçu. Se você vai fazer tijolo, é ali a argila, né? E a matéria-prima da economia criativa é o intelecto, é a criatividade, é a inovação, o talento das pessoas. E isso passa pela cultura fortemente, apesar de não se resumir a ela, né? Passa, por exemplo, por inovação tecnológica e tudo mais. Mas a cultura, nesse quesito, é um ponto-chave para o desenvolvimento da nossa juventude, por exemplo. Eu conheço tanta gente talentosa, escritores, cantores, dançarinos, e foi uma coisa que a gente fez questão de trazer para a Feira do Livro, por exemplo, quando a gente fez no ano de 2019, a gente fez 2 feiras do livro, a gente fez questão de trazer artistas outros, sem ser só questão do livro, sabe? Que a gente queria fazer uma coisa cultural mesmo, incentivar essas pessoas. Imagina se isso fosse trazido pelo poder público, já, o impacto que isso teria na nossa cidade. Às vezes você pensa que você está trazendo só o cantor, ou só um grupo de teatro, mas você está pagando, às vezes, indiretamente, quando você faz um edital, você bota as pessoas para concorrer naquele edital, ganha e faz sua peça, seu filme. Você está trabalhando ali com a cadeia de produção, a cadeia econômica ali é enorme. Porque você vai aqui falando com esse pessoal que vai fazer a peça, tem um pessoal do audiovisual, tem a costureira que vai fazer o figurino. Então você desenvolve a cidade economicamente de uma maneira forte, trazendo a economia, independência para as pessoas através de coisas que elas gostam de fazer, entende? Então por aí a gente tem uma chance de desenvolver nossa cidade grandemente. E a visão fechada dos nossos gestores e o aparelhamento da Secretaria de Cultura são claramente problemas que estão aí na nossa frente, são desafios que a gente tem que superar para que a gente possa fazer valer esse potencial que nós temos na nossa cidade. Até pergunto quantas Violas Davis, Beethovens, pessoas talentosas nós não perdemos todos os dias aqui para as drogas por causa de falta de oportunidade. Então a gente realmente tem que mudar essa mentalidade em relação à cultura, deixar desse nicho de pensar que a Secretaria de Cultura tem que só fornecer ali material para fazer uma festa junina, um carnaval, decorar uma praça no Natal. Não é só isso que a Secretaria de Cultura serve. É uma secretaria sensível que deve fazer as coisas pensando estrategicamente. E o papel da Câmara nesse sentido é importantíssimo, né? Eu tenho até algumas proposituras nesse sentido, que eu já coloquei aí em algumas imagens, né, que eu divulguei. Assim, fazer um projeto de lei criando um Fundo Municipal de Cultura, por exemplo, porque a Secretaria de Cultura não é independente, porque não tem orçamento próprio, e depende da boa vontade do gestor, então fazer um fundo próprio para a Secretaria de Cultura, é um fundo com grande regulamentação, dizendo de onde é que vai vir o recurso, que o recurso que venha para esse fundo seja sustentável e que tenha amplo controle social, para a sociedade saber onde está sendo gasto, tenha o seu conselho de cultura seja ali ligado, obviamente, para fazer esse controle também, porque isso é um passo essencial para a gente realmente garantir independência para a cultura bacavalense e desenvolver todo esse potencial que a gente tem. João, quando se fala de cultura, eu fico muito triste, porque a cultura é algo que realmente eu entendo. Eu vivi uma época em Bacabal, uma época muito boa, que realmente tinha uma cultura de verdade. Foi uma época quando eu morava aqui, que hoje eu morava aqui, só para deixar bem claro. João, e a educação, como que você vê? A educação municipal. Outra coisa sensível, nossas 2 candidatas, as outras, né, professor Liduína e professor Elismar, são educadoras, né, e a gente podia discutir aqui, Jefferson, de várias coisas relacionadas à educação, sobre uma educação para o tempo de modernidade que a gente vive, como o Manuel Castells fala da época, na era das redes, né, a gente poderia estar discutindo aqui educação para inovação, poderia estar discutindo robótica, poderia estar discutindo, assim, tirar pessoas aqui de Bacabal para levar ao mundo e trazer pessoas inovadoras para dentro aqui, mas a gente não pode discutir isso enquanto a gente tiver uma situação de professores que não tem nenhuma independência para dar sua aula, não tem uma condição de professores que possam construir a longo prazo o desenvolvimento da sua escola, pensar na sua escola,
por causa do cerceamento que tem, né? Porque não são concursados, a gente não tem concurso para educação, e isso trava tudo que a gente for discutir em educação. Enquanto vigorar esse sistema exploratório de contrato aqui na nossa cidade, a gente não vai discutir educação de verdade, não vai mesmo. Mas os problemas existem. Além do problema do contrato, e isso a gente especifica lá no nosso plano de governo, a gente tem o problema, por exemplo, da escolha dos diretores das escolas, né? Que é um critério totalmente politiqueiro, né? Não é político, não, é um critério politiqueiro, eleitoreiro, né? Em grande parte. Colocam pessoas assim que são nada a ver, digamos assim. Tem gente que não tem nem formação na área da educação, né, para dirigir uma escola, um grupo de professores e tudo mais. E aí não vai dar certo. Sem qualificação, é isso. Então a nossa proposta é fazer uma lei regulamentando a escolha dos professores, né, juntamente com a prefeitura, regulamentando isso tudinho, conversando com a comunidade, porque esse é um defeito desses nossos políticos, que eles querem deixar, deixa que eu chuto, deixa que eu faço, sem consultar a comunidade. Então a gente tem que consultar a comunidade e fazer essa proposição de um projeto de lei que regulamenta a escolha dos professores, que seja impessoal, seja um critério técnico e democrático. Exemplo, um dos critérios de elegibilidade, por exemplo, dos professores, dos diretores escolares, de forma geral, seria, por exemplo, ter formação em pedagogia e especialização em gestão escolar, ou seja, formação em alguma coisa e gestão escolar como sua especialização, né? E aí ele ia poder concorrer, porque esse é o mínimo que a gente pode exigir, né? É o mínimo que a gente pode exigir. E a partir disso, a gente ia ter, digamos, 2 nomes, a prefeitura fornecendo esses cursos amplamente, previamente, para que as pessoas pudessem concorrer, né, a pé de igualdade. E aí você tinha a escolha da comunidade escolar, dos diretores, porque os diretores também são líderes, né? Então não pode ser só um tecnicista, tem que ser um líder que inspira as pessoas a trazer resultados nas escolas. Então por isso esses 2 critérios são fundamentais no que diz respeito à discussão desse assunto. E da educação de forma geral. A gente não pode discutir a educação sem discutir a liberdade dos professores e uma escolha de um líder de gestores que sejam realmente capacitados. Muito bom. João, eu só queria mandar um abraço para Liduína, para o Francisco Cobrinha, o Tiago e para o Nego Lindo. Tá? Esses foram candidatos que eu já conversei também, fiz um bate-papo super legal com eles e aprendi muito. Eu sei que eu aprendo com você todas as vezes que eu tenho essa oportunidade de conversar com você. João, agora me fala uma coisa, qual o seu maior medo hoje? Meu maior medo hoje, vou falar pessoalmente, eu poderia falar que é de aranha, mas não vou falar que é de aranha não, o trauma de aranha. Eu vou falar que o meu maior medo, Gerson, é morrer sem ter deixado nada de produtivo para o mundo. Eu fico pensando aqui, ó, essa agendinha, vou até mostrar aqui a minha vergonha. Mas, ó, gente, tão velhinha a bichinha, tão velhinha. Essa agenda aqui eu não me desapego dela nunca, sabe por quê? Não é porque tem um ciúme ou alguma coisa assim do tipo, não é porque tem tanta coisa anotada aqui, Gerson, que eu quero assim, sei lá, se eu, Deus do livro, vier morrer aqui, alguém possa consultar facilmente, né? Que não precisa de senha para entrar no meu Google Documents e tal. Mas você pode ver aqui nessa agenda que tem cada coisa escrita que eu penso para o futuro e para o presente, né? Então, sinceramente, o meu maior medo é morrer sem deixar um legado, assim, deixar alguma coisa passar pela terra e não deixar nada aqui, sabe? E não deixar nada no sentido material da coisa. É alguma contribuição, sabe? Porque, para mim, eu li um livro de Mário Sérgio Cortella, e foi até um colega meu, o Felipe, que me emprestou lá no final do 2º ano do ensino médio. E me fez pensar muito, se eu não existisse, que falta faria? Algo do tipo assim. E me inspirou muito. Me fez refletir demais nas férias. Eu estava com uns problemas psicológicos assim no final do 2º ano. Não estava me sentindo bem comigo mesmo. Estava me sentindo assim meio sem rumo. E aí aquele livro me fez me inspirar. E a minha amiga Débora sabe que ela sempre me acompanhou assim nessas minhas conversas de madrugada, nessas crises loucas da vida. E ela viu falando que, olha, Débora, agora o meu individual não tem mais sentido nenhum. Não vou viver a minha vida individual como se fosse a única coisa que tivesse que existir, né? Então eu vou me doar para a vida coletiva, porque isso dá sentido à minha vida como um todo, inclusive individualmente. Então meu maior medo é morrer sem deixar um legado. Mesmo que morra com 20, 30 anos, alguma coisa assim, do tipo, mas Deus o livre, vou viver até os 200, mas que eu deixe alguma coisa que contribua com a vida das próximas gerações, para que elas possam caminhar já de alguns passos dados, que eu não deixe assim nada travado, que eu dê alguns passos para que elas possam continuar, que eu plante a sementinha para que elas possam colher os frutos, sentar à sombra daquela árvore. Meu maior medo é morrer sem deixar um legado.
João, de verdade, hoje, conversando contigo, o meu maior sonho é que pelo menos 50% dos jovens de 18 anos tenham a sua cabeça e a sua visão. Porque é muito bom você e ver a tua visão. É maravilhoso. Eu fico sempre encantado com você sabe disso, né? Eu sempre deixo bem claro que você tem uma inteligência anormal. E eu espero muito, muito de coração mesmo que você ganhe. Porque você merece uma Obrigado. oportunidade. Esse, João, eu falei do seu medo pessoal. Seu medo na política, depois de eleito. Mas medo na política, pessoal, assim, medo de ação pessoal, de coisas que dependem de mim, não depende, não tenho medo. Não tenho medo, assim, de nada. Porque eu imagino que eu tô entrando com a cara e com a coragem mesmo, Gerson. E se eu já dei esse passo, para mim aqui não tem nada para andar para trás. Aqui é só para frente, realmente, né? Eu falo aquela frase de novo que tu me provocou da última vez, no sentido filosófico da palavra, sobre se eu não tinha medo, novamente, não foi que me perguntou se eu não tinha medo, se eu não me assustava. E eu falei aquela frase de Darcy Ribeiro, não. Darcy Ribeiro, sim. Que mais vale, assim, se arrebentar tentando do que se poupar para nada, né? Se poupar para nada. Então, não tenho esse medo, pessoalmente. Mas eu tenho medo de Bacabal não fazer uma boa escolha. Eu tenho esse medo. Não porque eu vá desistir disso, né? Porque meu projeto não é desistir, por tudo que eu falei aqui. Mas o meu medo é que as pessoas não escolham bem, porque a gente vai perder mais 4 anos, infelizmente, né? A gente não quer que isso aconteça. Então seria um medo. Sempre fico encantado quando eu converso com você, porque eu fico... É uma entrevista normal, eu não canso de te elogiar, não canso de dizer que Bacabal precisa e merece que você ganhe. Né? Isso é importante, como eu te falei agora, que pelo menos 50% da juventude tenha a sua cabeça, a sua visão. E João, o que eu fico muito feliz mesmo, é que tem uma juventude, cara. E na minha época, quando eu morava aqui em Bacabal, não tinha tudo isso de juventude. E assim, é muito gratificante ver que a juventude está se importando com o futuro, até porque o futuro é dela e é nosso. Ai, João, E tu sabe também que eu não canso de elogiar teu trabalho, né, Gerson? Assim, porque ver influenciadores independentes convidando pessoas para falar de política não é normal, né? Então, teu trabalho é muito importante. Tu é um jovem também que inspira bastante nesse sentido, né? Eu te elogio sempre também no que eu posso. Então, eu fico feliz. Essa construção, assim, e tu fala sobre os jovens terem boa cabeça agora, e eu agradeço muito os elogios que tu fazes, me deixa também, assim, afoito, porque uma vez eu já pensei, Jefferson, assim, rapaz, será que é só eu? Será que é só eu que penso assim? Será que eu tô doido assim em relação ao mundo? Que eu quero agir na política, que eu quero fazer que as coisas... Não acho normal que as coisas sejam erradas. E eu descobri nessa caminhada, Jéssica, que não sou eu. Não diz respeito só a mim. Quando a gente anda, conversa, vê movimentos, vê pessoas agindo fora dos anos eleitorais... A gente conhece muita gente boa. Tem vários colegas aqui que eu poderia citar, mas são tantos que eu não posso nem citar aqui com medo de não falar de todos. Mas é muita gente boa. E a gente às vezes deixa para projetar na política, Jefferson, que eu falei isso lá no vídeo de lançamento da candidatura. A gente projeta nos nossos políticos o pior que a gente tem na nossa sociedade. É tanta gente desacreditada, Jefferson, porque bota lá... Parece que é a pior coisa que pode colocar. E eu não falo assim que eu sou a melhor coisa do mundo, porque não sou eu. Tem vários outros candidatos, você pode fazer sua escolha do jeito que você quiser. Mas é porque eu vou fazer campanha para mim aqui, né? Que eu sou candidato também. Isso. Mas a gente acaba votando para as pessoas piores pessoas. E isso às vezes não é nem porque a gente vota para as piores pessoas. É porque a gente deixa de votar naquela que a gente acredita. Ou deixa de se engajar com aquela que a gente acredita. Porque não adianta, por exemplo, eu falar aqui para um grupo, uma bolha seleta de jovens que passaram pelo colégio militar, pelo IFMA e estão na universidade. Não adianta falar para esse pessoal se a gente não sair do banco da universidade, porque a gente não vai mudar as coisas sozinhos, entende? Então essa juventude tem que acordar para falar com as outras pessoas, estender aquilo da universidade para o mundo. Falar com outras pessoas. Por exemplo, aqui, ó, você pode compartilhar aqui essa live pra gente bater um papo sobre política. Vamos parar de deixar que a política seja só esse negócio degradante, falar mal de um do outro, e fazer a política ser um palco de discussão de ideias, realmente. É disso que a gente precisa, Jefferson. E é nisso que eu tô engajado. Porque, novamente, a minha luta é para fazer uma nova geração de políticos em Bacabal, no Maranhão e no Brasil. Todo. Entende? A gente tem que sonhar alto com a construção. Esse é um projeto de vida que eu tenho, particularmente, de lutar todos os dias para que isso aconteça. Porque eu sei que a mudança não depende só de mim. Eu sei que tem muita gente boa nessa cidade. Que eu quero muito ver um dia ser candidato. Muito, 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 muito. Porque é muita gente de cabeça aberta. Muita gente com ideias
fantásticas, pessoas que estão conosco agora nessa caminhada. Então, a mensagem assim que eu gosto de falar sempre é: lute pelo que você acredita. Lute pelo que você acredita. Porque aquelas pessoas que têm sonhos maus, aquelas pessoas que são individualistas, egoístas, elas lutam com unhas e dentes, assim, com tudo que tem, para fazer com que aquele projeto maligno chegue ao poder. E chega, tanto é que a vida é essa, não é outra. Não é a outra que poderia ser. Né? Então a gente que tem boas ideias também deve fazer as coisas acontecer. A gente tem que lutar, a gente tem que fazer as coisas andarem. O motor da história, a roda da história tem que continuar rodando, e a gente é protagonista nessa ação toda. Isso. João, deixa eu te falar uma coisa. Você falou do meu trabalho e eu quero só explicar alguma coisa para algumas pessoas. Dizer, muita gente está chegando em mim e achando que eu estou ganhando mais de dinheiro porque eu estou fazendo essas lives. Então as pessoas não sabem que tudo isso que eu faço é de coração, é porque eu gosto, é um trabalho que eu gosto. Estou com alguns projetos para 2021 na cidade. E as pessoas acham que eu tô cheio de dinheiro, que as pessoas estão me pagando para fazer isso, que vocês estão me pagando para fazer isso. Eu sempre deixo bem claro que não, que eu faço porque eu acredito em você, eu faço porque eu acredito que você pode mudar, eu acredito que o Francisco Cobrinha ele pode mudar, eu acredito que a Liduína pode mudar, eu acredito que o Nego Lindo também pode mudar, que o Thiago também pode mudar, que a Ilane pode mudar, porque eu converso com vocês. Então, cada um. Como é que eu posso falar? O mesmo que eu converso com você, eu vejo que a mesma vontade que o Nego Lindo tem, que a Irlane tem, que o Thiago tem, que o Francisco Cobrinha tem. E por isso que eu faço questão de sempre falar de vocês. Todo lugar que eu vou, eu falo de vocês. Porque eu também quero mudança, eu também estou cansado de ver promessas, 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 e chega lá e não fazem nada. Sim. E a mudança, por exemplo, da Câmara, não se faz sozinho, né, Jefferson? Sim. São 17, não é? Então a gente tem que ser maioria, tem que ocupar com maioria aquela Câmara para fazer a mudança acontecer, não é? Porque ali para aprovar um projeto de lei, para pedir cassação de prefeito, para participar de comissão, para intervir, para fazer as coisas, a gente tem que fazer as coisas em grupo. Não é que individualmente a gente não possa fazer alguma coisa, a gente pode, mas é claro que se a gente tiver 2 pessoas, vai ser 2 pessoas a mais, ser 2 vezes mais do que um, fazendo aquela mesma coisa. Então dá mais força, soma mais, traz mais base, mobiliza mais gente para que a mudança aconteça. E é por aí. Eu também estou querendo, eu vejo bons nomes no geral. Eu não posso deixar de falar da professora Irismar e da professora Liduína, que são do meu partido, né? Mas outras pessoas também dos partidos eu converso com elas, né? Apesar de ter desentendimentos em relação à majoritária, por exemplo, a decisão política de alguns que tomam de entrar em grupos com os quais eu acho que não vão ter independência, né? Mesmo que tenham boas ideias. Apesar disso, eu ainda quero que essas pessoas despertem um olhar, porque, novamente, as coisas não são do dia para a noite. Então, a gente vai ter mais 4 anos aí para conversar muito bem e ver que o caminho não é esse. Não é se aliar com os grupões, não é de andar na gangorra do poder, trocando do grupo A para o grupo B. Então, a gente tem que mudar de verdade, fazendo as coisas independentes, voluntárias, que nem você está fazendo essas lives aqui, porque você acredita. Não é ir para um partido que te garanta estrutura, ou porque tem um nome que vai te dar palanque. A gente não tem que pensar nessas coisas de pegar um carro já andando, a gente tem que construir o carro ainda, e é isso que a gente está fazendo. E eu espero que essas pessoas que tomaram essas decisões, que eu considero equivocadas, repensem isso nos próximos anos, porque a gente precisa da boa vontade que vocês alegam ter. João, muito bom, João. Como eu estou te falando, eu hoje estou na cidade, né? Tem alguns projetos, eu sempre falo. Não sei se você conseguiu ver a minha live com a Fladiane em Lisboa. Vi e assisti um pedacinho da live. Não consegui Então, assistir todo, mas assisti um pedaço. Isso. Além dos políticos, eu também estou partindo agora para os artistas locais, né? E a Fladiane foi muito bom minha live com ela. Foi bem interessante. Ela me explicou muita coisa. E tem outros artistas que também eu vou entrevistar mais para frente, né? João, e é isso. Eu quero te agradecer. Nossa live está indo para o fim. Agora, eu acho que a gente já conversou e você já se explicou muito. E é maravilhoso ver você falar. Eu sempre falo para você, é sempre bom conversar com você. Você sabe que eu admiro você, por ser jovem e por estar indo para um lugar que é bem, digamos que, complicado. A palavra que eu uso é complicado. E vai ter mais algumas lives, João. Vai ter várias lives, João. E assim, eu queria muito um dia poder
e panfletar com você. Sei que você não me convidou, mas eu tô me convidando. Vou te falar, eu tô te convidando aqui agora, então, fazendo esse convite, desculpa não ter convidado ainda, mas a gente tava viajando, né? Tava para São Paulo. Mas eu tô te convidando aqui, a correria, né? Lá no frio. Agora voltou pro nosso calor. Nossa, João, que viagem foi essa? Meu Deus do céu. E aí, quem que puder acompanhar a gente, é uma experiência muito boa, gente. É uma coisa assim fantástica. E quem puder participar, assim, não deixe de fazer isso realmente. Ana, obrigado também pela oportunidade de falar contigo. Tu é uma pessoa que entrou aqui na política de Bacabal esse ano, realmente para dar uma contribuição muito grande. Então, tua contribuição é histórica, é social. Eu espero que isso se estenda para os projetos que a gente vai desenvolver para os próximos anos. Tem artistas para te indicar, inclusive a Isabela, do grupo KR, uma pessoa assim maravilhosa também. E outros muitos aí que eu posso falar contigo depois sobre a cultura local. Agradecer a todo mundo que participou aqui também nessa live. De coração, agradeço vocês. Então, a gente tem que espalhar as ideias. Dizer que o tempo das ideias chegou. O tempo da mudança chegou. O futuro começa agora, né, Jéssica? O futuro começa agora, gente. É isso mesmo, João. Começa agora. João, boa sorte. Sucesso, viu? Obrigadão. Tchau, tchau.